E agora, gente, eu vou fazer algumas visões que eu já tinha visto essas visões, tá? A primeira visão que eu tenho é que eu vejo um lugar, ele tá lotado de escorpião ou de um outro bicho, tipo sei lá, de escorpião ou de um outro bicho. E parece que é muito, sabe, gente? Parece que é muito, é uma coisa inacreditável que precisa ter um controle. Precisa ter um controle, então precisa cuidar. Escorpião ou um outro bicho que seja venenoso encontrado em algum lugar. Por exemplo, escorpião... o que outro bicho que parece com escorpião será? É alguma coisa assim que traz grande sofrimento a uma certa população, tá? A segunda previsão que eu tenho... Lembra que eu falei pra vocês que ia vir uma doença em crianças, tá? E essa doença, ela dá muita febre. Muita febre. Então temos que cuidar das nossas crianças, porque tem uma doença vindo que traz muita febre, ok? Em Parnaíba, eu consigo ver um estabelecimento, ele circuitando. É engraçado porque o espiritual, em vez de falar incendiando, ele fala circuitando. É peculiar, né? E isso é muito perigoso. Eu vejo um circuito em Parnaíba trazendo grande sofrimento, tá? A outra previsão que eu tenho é que uma digital influencer, eu já falei pra vocês que essa pessoa de inicial V iria para o hospital de novo com uma crise de enxaqueca. A previsão foi acertada, só que eu não postei. Vocês me marcaram. Esta pessoa, mesmo que ela não fale, ela vai descobrir uma infecção e essa infecção ela vai voltar. Lá no futuro, essa menina pode ter uma doença muito grave. E eu venho falando isso há mais de 2 anos, só que infelizmente acaba que as pessoas não nos dão ouvido. Mas ela pode ter algo bastante sério e passando por um grande sofrimento. A inicial dessa pessoa é V e eu já falei aqui. Eu vejo uma polêmica com uma cantora que envolve que ela tem a inicial K. Eu não vi mais ela nas mídias, mas eu cantava muito a música dela, tá? É uma cantora que tem inicial K, E, certo? Hoje também saiu a previsão novamente naquele lugar incendiando em Natal. Então lá também eu continuo vendo uma energia muito catastrófica, é preciso cuidar. A outra previsão que eu tenho, eu vejo pessoas de máscara, de touca, fazendo um tipo de protesto, indo nos lugares fazer protesto, e é como se fosse uma máfia que vai se juntar em todas as cidades ou em todos os países, não digo, mas em todos os estados ou em algumas cidades selecionadas para fazer algum tipo de atividade ou para colocar medo em algumas pessoas, tá? Outra coisa, o pessoal tá pedindo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu vejo assim, que vai ter um monte de morte de policial que vai virar notícia. Uns 3 ou 4 policiais mortos virando notícia e trazendo grande sofrimento, tá? A outra previsão que eu tenho é... Gente, que previsão é essa, meu Deus do céu? Uma cantora internacional vindo a óbito. Uma cantora internacional vindo a óbito, uma cantora muito bem conceituada, tá? Em Curitiba, eu consigo perceber... Gente, eu vejo uma cena horrível na minha cabeça. Um homem correndo pela rua, eu não sei o que esse cara tá fazendo, mas eu vejo um homem correndo pela rua e sendo preso, tá? Então uma pessoa fora da sua, digamos assim, da sua consciência fazendo alguma coisa e sendo preso em Curitiba. E isso vai virar notícia, tá? Em Cascavel eu vejo um acontecimento trazendo grande sofrimento. Esse acontecimento é como a família, é uma família inteira, um acontecimento, tá? Eu vejo um aumento súbito da carne e dos alimentos por esses dias, trazendo grande sofrimento. Pode ser que no começo abaixe e depois erga muito rápido, ou já erga de uma vez só, tá? Outra previsão que eu tenho, eu vejo um ator, esse ator, ele vai para um passeio em algum lugar, tá? Ele é convidado e quando ele chega lá é uma cilada. Eu consigo ver uma briga, eu consigo ver um escândalo, eu consigo ver muita coisa, essa pessoa sendo prejudicada. Outra previsão que eu tenho
é assim, como se fosse uma notícia relacionada ao Sol. Agora que eu olhei para o Sol ali na TV, eu lembrei. Uma notícia relacionada ao Sol que vai começar a deixar as pessoas mais preocupadas. Lembrando que isso que vai acontecer é recente, tá? Não é algo novo relacionado ao Sol, sobre a órbita, digamos assim, da Terra, algo assim, tá? Tem uma pessoa aqui que já é uma famosa, que já tem uma criança muito pequena e vai novamente engravidar sem querer, tá? Porque eu vejo que essa pessoa, ela não tinha o intuito de engravidar novamente. E agora eu vou falar uma previsão que eu já tinha falado e o espiritual pede para mim reforçar, certo? O espiritual fala o seguinte, que vai ter o desencarne de uma dupla sertaneja por esses meses. Eu já falei sobre isso e eu volto a falar sobre isso pedindo proteção a todas as pessoas, principalmente os sertanejos, tá bom? A outra previsão que eu tenho, eu vejo alguma coisa relacionada à África. Algumas crianças tendo que participar de algo ou de um ritual que vai ser descoberto, vindo à tona na mídia, tá? Uma cantora de inicial A parando a sua carreira por definitivo, saindo da mídia literalmente, tá bom? Tem uma outra pessoa aqui da mídia, aliás, o cantor tem inicial L, tá? E ele tem uma esposa loira. Vai haver uma separação por conta de traição, tá? Então ele tem inicial L e ele tem uma esposa loira. Vai ter uma separação por conta de traição. Outra previsão que eu tenho é que em um posto de gasolina, mais uma vez, uma explosão. Esse posto de gasolina, ele explode, trazendo grande prejuízo, tanto para a vida quanto para as pessoas, tá? Tem um ex-BBB ou um BBB, tá? Não sei confirmar porque o espiritual não me mostra, só me mostra que tem relação ao BBB, que essa pessoa vai cair de algum lugar ou se machucar, machucando as pernas e as costas, tendo até mesmo que engessar, ok? Então seriam essas as previsões mesmo. Fique com Deus. Beijão.